Pessoal, o atacante colombiano Andrés Gomes, que joga no Rennes da França, está muito próximo de ser o novo reforço do Vasco da Gama. E o volante Cauã Barros, emprestado do Vasco ao América Mineiro e que está retornando ao time cruzmaltino, já deve se apresentar ao grupo do Vasco já essa semana. E o atacante Ryan, a joia cruzmaltina, vem sendo consultado pelo Paris Saint-Germain, o PSG, clube gigantesco e o último campeão da Champions League. Então, se você não me conhece, o meu nome é João, vou pedir para você se inscrever aqui no nosso canal, que é muito importante, e também para clicar no botão do like, que ajuda pra caramba. Vamos tentar chegar nesse vídeo a 60 likes, dá essa moral pra gente. Aqui tem um computador de inscritos, vamos tentar chegar nesse vídeo a 9.515, dá essa moral pra gente, beleza? Agora vamos para as informações. Vamos começar falando sobre a situação do volante Cauã Barros, do Vasco da Gama, mas foi emprestado ao América Mineiro e o Vasco conseguiu o retorno do jogador antes do final do empréstimo. Vamos lá, a informação do Globo Esporte Vasco é a seguinte: o volante Cauã Barros se despediu do elenco do América Mineiro na tarde desta quinta-feira, no dia de ontem, dia 31, e as pendências burocráticas de contrato e tudo mais ainda precisam ser resolvidas para oficializar o seu retorno ao time cruzmaltino. E ele é esperado já no Rio de Janeiro para se apresentar ao grupo do Vasco até o final de semana. Então, provavelmente, até domingo, o Cauã Barros já é novamente o jogador do Vasco da Gama, voltando de empréstimo do América Mineiro. Um jogador que vinha se destacando e era o melhor do elenco do América na Série B desse Campeonato Brasileiro de 2025. Então, informação importante para a gente falar, querendo ou não, o Vasco contratou 2 volantes já, Thiago Mendes foi contratado nessa janela e agora o retorno do volante Cauã Barros, cria do Gigante da Colina e que vinha se destacando no América Mineiro. Agora vamos para outra informação. Eu acho que vocês clicaram nesse vídeo muito por conta dessa informação. Vamos lá. Vasco encaminha a contratação do atacante colombiano Andrés Gomes do Rennes da França. As negociações avançaram nos últimos dias e as partes devem sacramentar um negócio, um acordo por empréstimo com obrigação de compra. Então o Vasco vai ter a obrigação de comprar o jogador no final do empréstimo, estipulada entre 5 a 7,5 milhões de euros, cerca de mais ou menos 32,1 milhões e 48,1 milhões de reais. É muito dinheiro, querendo ou não, né? Mas se for um bom jogador, aí vale a pena. Agora o problema é o Vasco pegar o jogador por empréstimo, ele chegar no Vasco da Gama e ser um Lloyd Augusto da vida, um Jean David que não deu certo, um Maxime. Aí o Vasco vai ter que comprar o jogador de qualquer maneira, mesmo se ele jogar bem ou jogar mal. Então aí depende da sorte do Vasco. Ultimamente o Vasco não tem tido sorte nas suas últimas contratações, mas vamos torcer para isso dar certo, beleza? Bom, então tá aqui também. O Corujão Vascaíno postou nas suas redes sociais o salário do Andrés Gomes no Rennes da França, Querendo ou não, a gente fica meio que preocupado com a folha salarial do Vasco, que já é muito dinheiro, 15 milhões, 17 milhões de reais que a galera fala, que é a folha salarial do elenco do Vasco hoje. O salário do Andrés Gomes lá no Rennes da França é de mais ou menos 70 mil euros, que é o equivale a 450 mil reais. É um valor alto? É um valor alto, mas não é no nível ali do João Vitor, que vem falhando jogo após jogo e recebe 900 mil por mês. Não é um salário de um Felipe Coutinho, nada do tipo. É um salário razoável que um jogador do Vasco normal recebe. Então, querendo ou não, questão de salário, isso não é preocupação. O que me preocupa é o fato da gente pegar um jogador por empréstimo com obrigação de compra. Então, o jogador independente, se ele jogar bem do Vasco ou jogar mal, o Vasco vai ter a obrigação de comprar ele. Tem essa preocupação que a gente tem que falar, tá beleza? Então, informação importante pra gente falar do Corujão Vascaíno. E a fonte, pessoal, da notícia que o Vasco está encaminhado com acerto, com o Andrés Gomes, é da L'Équipe, que é um jornal francês de 6,8 milhões de seguidores nas redes sociais. Eu acho que é o maior jornal, da França, de futebol. Então, querendo ou não, cara, é uma página que tem muitos créditos. Então, informação importante pra gente saber. Vamos lá, sobre o jogador. Carlos Andrés Gomes, o nome do jogador, é um jogador de 22 anos, nasceu na cidade de Quibdó, na Colômbia, tem 1,71 de altura, não é um jogador tão alto, ele joga pela ponta direita. Foi o que eu falei pra vocês.
a ponta direita do Vasco ela é uma incógnita, até porque pode chegar uma proposta a qualquer momento pelo atacante Ryan, que a gente vai falar já já, que vem sendo monitorado por diversos clubes, tanto da Inglaterra, da França, da Itália, de diversos clubes europeus, né? Tem interesse na contratação do Ryan, então ele pode sair a qualquer momento. E aí ele saindo, quem vai ser o substituto do Ryan? O Vasco não tem hoje no elenco. Aí vai falar que é quem? O Lloyd, o Garré? Pode até ser, né? Mas até o momento não mostrou aquele grande futebol que a gente esperava dos dois jogadores, né? E pra mim hoje não é o substituto do Ryan. O Ryan hoje é um dos principais jogadores do elenco do Vasco, se não o principal, né, no ataque do Vasco hoje. Enfim, vamos lá. O Andrés Gomes, ele tem contrato com o Rennes até o dia 30 de 6 de 2029. Então ele tem mais ou menos aí, cara, 4 anos de contrato, né? Na verdade, 4 anos não, 3 anos de contrato, até porque já passou do mês 6, né? Enfim, tem 3 anos de contrato lá com o Rennes da França, tem bastante tempo ainda. O valor de mercado do jogador hoje é de 4 milhões de euros. É um valor alto, querendo ou não. Então a gente vê que é um nível de um jogador que, pô, agrada, querendo ou não, né? E é muito o dedo do diretor do futebol do Vasco hoje, o Admar Lopes. O Admar Lopes, ele tem essa característica de achar jogadores desconhecidos que jogam com os clubes da França, aonde ele tem passagem, né? Tem passagem pelo Mônaco, pelo Bordeaux. Então é mais ou menos uma característica do Admar Lopes, que é o diretor do Vasco da Gama hoje. O Vasco, inclusive, contratou ele para ele ajudar na janela de transferência do Vasco. Então espero que ele ajude, né? Enfim, sem enrolação nenhuma, vamos falar aqui, ó, ponta direita é a principal posição do jogador, mas ele também pode jogar na ponta esquerda, tá? O valor de mercado dele é de 4 milhões de euros. É um jogador que tem passagens pela MLS. Ano passado, ele acabou se destacando na MLS, acho que foi, se eu não me engano, no Salt Lake. Vamos dar uma olhada aqui, vou mostrar os dados do jogador para vocês. Vamos lá. Temporada 23 e 24 do Andrés Gomes, ele acabou se destacando, ele já fez 25 jogos lá na MLS, claro que é uma liga mais fraca que a Liga Brasileira, mas é uma competição que, querendo ou não, tá tendo grandes jogadores, né, o volante da Argentina lá, o De Paul, o Messi, enfim. Então lá todo mundo, tem o próprio os crias da base do Vasco, né, o Gabriel Peck, Vander, tem o próprio Orediano, enfim, tem muitos jogadores lá que estão na MLS hoje jogando. Então não é uma liga já tão fraca quanto antes. Antes era muito fraca realmente, hoje eles estão investindo mais no futebol. Vamos lá, 25 jogos, 13 gols, 8 assistências e 6 cartões amarelos, 1996 minutos jogados. Cara, é um jogador que tem excelentes números como ponta. Né? Como ponta, ele tem excelentes números. É um números que realmente encanta o torcedor, né? Ainda mais um ponta que não tem essa função de fazer gol, é o fazedor de gol. Não, fazedor de gol é centroavante, né? É mais assistências do que o gol. Mas o Andrés Gomes lá na MLS, ano passado, fez excelentes temporadas. É convocado para a seleção também da Colômbia. Então, um jogador que pode chegar no Vasco para realmente se destacar. Ele realmente jogou no Real Salt Lake, né? Lá dos Estados Unidos, beleza? E vem sendo convocado lá também para a seleção colombiana, que é uma seleção que ultimamente vem se reforçando e, cara, tá bem forte, querendo ou não, nessas eliminatórias a gente tá vendo, né? Essas eliminatórias para a Copa do Mundo, você vê o nível da seleção colombiana hoje. Então, cara, ele foi transferido para o Rennes da França. O Rennes, inclusive, pagou um valor muito caro de 10 milhões de euros no jogador, mas é um jogador que chegou lá na França, um país diferente, com outra língua, né? O clima também é diferente, lá é muito frio, enfim. Acabou que lá na França o Andrés Gomes não vem jogando muita bola. É um jogador que fez 19 jogos, 3 gols, 0 assistências. É números muito diferentes da temporada anterior. Fez somente 393 minutos em campo, né? Minutos. Então, cara, querendo ou não, é um jogador que, temporada na MLS, fez uma excelente temporada, mas que foi pro Rennes da França, que é um campeonato também que não tem grande diferença pra MLS, é um campeonato fraco, querendo ou não, também, né? Só tem aqueles principais times, que é o Mônaco, o PSG, o Lille, o Lyon, enfim. Os outros é meia boca também, perde para qualquer time brasileiro, querendo ou não. Então, é informação importante do Olympique de Marseille também. É uma informação importante pra gente saber, um jogador que se destacou lá na MLS, mas que hoje ele joga na Ligue 1, né, lá da França, que não vem jogando tanta bola. Então, um jogador que pode chegar no Campeonato Brasileiro e jogar muita bola, igual ele jogou no MLS, ou pode chegar aqui no Vasco e não jogar bola nenhuma, igual ele vem jogando no Reino da França. Vamos torcer para dar tudo certo, né? É um jogador caro, querendo ou não.
Então a gente tem que torcer para dar certo, querendo ou não. E o parabéns também pro Admar Lopes, que, cara, insistiu na contratação do jogador, tá tentando trazer o jogador, querendo ou não, um jogador caro, né? E o Admar Lopes está tentando trazer e provavelmente vai conseguir. Então, parabéns, a gente tem que reconhecer também quando a diretoria ela acerta, né? Ela tenta, tá insistindo, mesmo sem dinheiro, o Vasco tá lá tentando contratar um jogador que é caro no mercado hoje, né? Então, parabéns ao Admar Lopes, coisa que o antigo diretor Marcelo Santana não fazia. Bom, a outra informação é sobre o menino Rayan. A Joia Cruz Maltina, segundo o Atenção Vascaínos, eles foram buscar informações sobre um possível interesse do Mônaco da França, que a gente falou no vídeo de ontem, inclusive aqui no canal, no atacante Rayan. O staff do jogador, do Rayan, disse que não houve nenhum acordo, tá? Nenhum contato desse clube, do Mônaco, e quem fez consulta, na verdade, foi o PSG, o Paris Saint-Germain, campeão na última Champions League. O problema é que o time francês já tem em seu elenco o número máximo de estrangeiros, sem passaporte europeu, o que pode impedir a negociação. O Vasco trabalha para manter o Rayan até o final desta temporada, inclusive foi um pedido do treinador Fernando Diniz. O atacante é cotado para ser convocado para a final da seleção brasileira, para a convocação final, que vai disputar o Mundial de Clubes, né, o Mundial de Seleções, perdão, sub-20 em setembro no Chile, né? Então, cara, querendo ou não, depois desse Mundial do Sub-20, provavelmente vai chegar mais proposta pro Rayan se ele for convocado. E provavelmente ele vai ser convocado, né? E aí que eu falo pra vocês, vai ser convocado, vai ficar fora de alguns jogos do Vasco. E quem vai ser o ponta-direita do Vasco? Vai ser o Lloyd? Vai ser o Garré? Pô, aí não fica maneiro, né? Então, pra quem pergunta também, o valor da multa rescisória do Rayan hoje no Vasco é de 40 milhões de euros, tá? 246 milhões de reais. Cara, provavelmente o Rayan ele vai ser a maior venda da história do Vasco da Gama. O Vasco vai receber muito dinheiro e eu espero que a diretoria utilize muito bem esse dinheiro, que é um dinheiro que vai entrar nos cofres do Vasco e que pode ajudar muito na reforma do CT, pagar o salário dos jogadores em dia, ajudar nas contratações, querendo ou não, reforçar o nosso elenco, enfim, quitar um pouco da dívida. Então, cara, é um dinheiro que pode ser muito bem utilizado pela diretoria Cruz Maltina, beleza? Então essas são as informações do dia de hoje. Vou pedir para vocês também me seguir lá no Instagram, né, CRVG_João01. A gente bateu 500 seguidores, obrigado. O link do nosso Instagram está aí na descrição. Dá essa moral pra gente, segue lá que ajuda pra caramba, beleza? Tamo junto? É isso, pessoal. Então esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, deixa seu like aí, não se esquece, se inscreve no canal que é muito importante, ajuda pra caramba aqui no nosso conteúdo, né? Amanhã tem jogo do Vasco contra o Mirassol, amanhã não, acho que não vai ter pré-jogo, né? Porque eu não vou estar em casa, mas provavelmente vai ter o pós-jogo pra vocês. O Vasco vencendo, você já sabe que tem aquele vídeo de reações dos rivais, né? Torcendo contra o Vasco da Gama, beleza? Tamo junto, abraço a todos, fiquem todos com Deus, saudações vascaínas.